para frente e para trás são ramos. Isso. Mas não é a vontade de Deus que o crente fique indo para frente e para trás entre a doutrina falsa e a doutrina verdadeira. Agora, a única âncora, sabe, e defesa contra isso, o sistema que te mantém arraigado na fé verdadeira é a cruz de Jesus Cristo. Se pudermos estabelecer a fundação certa e a nossa fé ser colocada no objeto correto de fé, o lugar onde Deus se move e trabalha pelo seu Espírito, ele só trabalha dentro dos parâmetros da cruz, aquela obra consumada. E se entendemos isso da maneira correta, então, enquanto o Espírito nos guia para fora daquilo, você não pode ser um filho de Deus a não ser que o Espírito te guie. Certo. Essa é a Bíblia. Então, certo, nós queremos aquilo que o Espírito quer para nós. Então, escutamos aquilo que o Espírito está dizendo. E muitas vezes ele dá uma mensagem, assim como deu ao senhor, irmão Swagger, que é um líder da igreja, e eu estou falando no sentido de uma igreja mundial, quando o assunto é doutrina, que mantém a nossa fé enraigada, ancorada naquele objeto que deve estar ancorado. Então todas as outras coisas começam a se encaixar e nós não ficamos de um lado para o outro como uma cana agitada pelo vento, como Jesus mencionou. Então aqui o Espírito usa as mesmas palavras com Paulo para dizer a mesma coisa. Em outras palavras, isso é tão importante, sabe, entender esses eventos do futuro da maneira certa, porque senão vamos ficar de um lado para o outro em relação à âncora da nossa fé. Eu acho que é aí que Satanás tem enganado a igreja fazendo isso, para que a nossa fé seja tirada de Cristo e o que ele fez na cruz, para ser colocada. As palavras da igreja de hoje, vamos além da cruz, nós não precisamos disso. Bem, é por isso que tem todo esse problema com a doutrina falsa, e especialmente em eventos do futuro, e uma área que eles fazem eles não querem escutar nada a respeito do futuro, e já discutimos isso aqui. Mas outra coisa que eles fazem é inventar coisas boas a respeito dos futuros eventos que não vêm da Bíblia. E isso faz com que as pessoas tenham problemas materiais, financeiros. Nós tivemos esse movimento de pastores algumas décadas atrás e era para controlar os crentes através dos seus ensinos, que eles tinham que ser pastoreados e ter uma cobertura, ir até aquela cobertura. E se você quisesse se mover e ter um trabalho melhor que ofereceram a você, você tinha que ir àquele pastor primeiro. Isso, verdade. E isso causou um caos. Na verdade, um dos líderes, ele, chegou a se divorciar desse movimento pastoral e foi para um lado e começou sua própria revista, porque tudo aquilo era controlado por uma revista, e ele disse, não, nós não vamos fazer isso, precisamos nos basear nas escrituras. Mas a maioria daquele povo se desviou, as pessoas perderam casas, trabalhos, famílias. Perderam mesmo. Foi um caos dentro da igreja, e esse é o propósito de Satanás com toda a doutrina falsa. Se eles quisessem tirar férias, eles tinham que ir até aquele pastor e falar para ele, olha, eu quero ir para esse lugar, eu posso ir? Se eles quisessem comprar um carro novo, eles tinham que pedir permissão para comprar o carro. Isso é ridículo. Isso não é desenvolver crentes, isso é fazer com que eles fiquem mais burros, num ponto que eles não têm guiar do Espírito na vida deles. Esse pobre pregador, existiam vários, na verdade, não era só um ou dois, estavam tentando tomar o lugar do Espírito Santo. Certo, é verdade. E não tem como você fazer isso. Eles queriam que as pessoas dependessem deles e não do Senhor. Mas Paulo menciona aqui, continue lendo, por favor, Lauren, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A doutrina falsa faz isso. Quer por espírito, através de mensagens em línguas e interpretação que pretendessem ser do Senhor, mas não eram. Por palavra, corresponde àqueles que afirmam ter a palavra do Senhor. Vamos, continue lendo os próximos versículos. Ou por epístola, como de nós. Alguém tinha escrito uma carta que afirmava certas coisas proféticas e claramente tinha assinado o nome de Paulo naquilo que significa que era falsa. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Devia ser traduzido o dia do Senhor, porque nos manuscritos originais se lê assim: o dia do Senhor se refere a todos os acontecimentos depois do arrebatamento. Alguns afirmavam, já nos dias de Paulo, que a segunda vinda estava a ponto de ocorrer, o que obviamente não era correto. Nós vamos ver aqui
que muitos sinais existiam para acontecer antes da segunda vinda, mas nenhum no que diz respeito ao arrebatamento da igreja. Somente vai acontecer sem nenhum tipo de tempo estipulado pelo Senhor, mas, bem, vou deixar isso aqui. Então, quando as pessoas ouvem, eles escutam uma mensagem em língua e interpretação dela sobre o que parece ser uma profecia, muitas pessoas pensam que porque aquilo soa ser sobrenatural, que é verdade, eles abraçam isso, seja lá o que for, e nós não devemos estar tentando encontrar algo errado com as profecias, mas devemos experimentar os espíritos. E, acima de tudo, se não estiver na Bíblia, não tem nada que ver com você. E tinham pessoas aparecendo aqui que estavam dizendo que eles estavam no Espírito de Deus, o Espírito de Deus estava se movendo sobre eles, e eles tinham uma palavra do Senhor, e aquilo era contrário àquilo que Paulo tinha dado a eles, contrário àquilo que o Senhor tinha dado a Paulo também, vamos dizer assim. E ele está dizendo, não escute isso porque está errado, isso não está certo. E uma das coisas que a gente vê aqui é que essas palavras, sabe, essas interpretações, essa carta que foi enviada para eles em nome de Paulo, isso estava os perturbando no que diz respeito à vinda de Cristo, no que diz respeito ao arrebatamento, que eles achavam que o arrebatamento já tinha acontecido e que eles estavam no tempo da ira, talvez eles deviam ver dessa maneira, mas essa palavra estava perturbando o espírito deles em relação à vinda de Cristo. E sabe, como uma preocupação para um filho de Deus, nossa visão no que diz respeito à vinda de Cristo tem que ser o total oposto. Isso não deve, nada a respeito do arrebatamento da igreja, deve nos perturbar como um filho de Deus. Isso nos traz alegria. Exatamente. Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, estudamos isso no programa quando ele explicou o arrebatamento, no versículo 18 do capítulo 4, em 1 Tessalonicenses, ele disse, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o que ele dizia, quando o assunto é a vinda do Senhor, a vinda de Cristo, é um consolo para nós. Porque ele está vindo por nós, certo, o arrebatamento da igreja, certo, ele está vindo por nós. É um consolo, então, sabe, eu já escutei, todos nós já escutamos a respeito de oração em línguas e interpretação em relação ao arrebatamento da igreja. Certo. Em vez nenhuma, eu nunca escutei uma interpretação a respeito do arrebatamento que trouxe perturbação para a mente das pessoas de qualquer maneira. Se foi assim é porque eles não escutavam bem. Se era a respeito do Senhor e do arrebatamento da igreja, então traz força, traz encorajamento, traz alegria, porque ele está vindo por nós. Certo. Há uma alegria no coração do Filho de Deus. Sabe, a minha vida inteira eu fui criado em uma igreja pentecostal, evangélica, e eu já escutei centenas de milhares e algumas que vinham mesmo do Senhor e outras vinham da cabeça de uma pessoa e tal, mas independente disso, eu nunca escutei uma só profecia ou interpretação ou mover que diz, aonde diz, assim diz o Senhor, eu não estou voltando. Certo. Certo. Vai acontecer, viu? Certo. E tal. Mas imagine só, a gente dá risada aqui, mas isso sempre foi, eu estou voltando. Isso. Se preparem, eu estou voltando, etc, etc. E sabe, outra coisa é que nossa esperança no arrebatamento, nossa crença no arrebatamento não depende de orar em línguas ou interpretar em línguas. Está baseado naquilo que a palavra de Deus isso diz. verdade, muito isso bom. que Paulo está trazendo para eles aqui. Uhum. Na verdade, é a palavra que ele os deu, que na verdade é a palavra de Deus. Através dele, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para dar a eles aquilo que o Espírito Santo estava dando a ele a respeito do arrebatamento, da segunda vinda de Cristo, sobre o anticristo. Mas ele os trouxe de volta para isso, e para um filho de Deus, especialmente hoje, que tem a palavra de Deus escrita, principalmente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia
de uma forma escrita, isso é uma revelação completa. Certo, certo. Que nós temos sempre que voltar para isso e nunca ser dependente